Bom dia, pessoinhas do oitavo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dinâmicas visuais, né? Dinâmicas visuais. Tá? O fundo e a figura. Além do ponto, das linhas, das cores, dois elementos se tornam importantes para a compreensão da estrutura das produções artísticas visuais. O fundo e a figura. Então, tudo que eu preciso ter um fundo e uma figura para poder dar sentido ao meu desenho, né? A relação entre a figura e o fundo nas artes visuais ocorre devido à nossa forma de percepção visual, para a gente perceber o que a gente está fazendo, ao que chamamos de arte de percepção de planos. Então, observe como a figura da Mona Lisa se projeta no fundo da imagem. Dizemos então que a figura da Mona Lisa está em primeiro plano, que aqui ela está em primeiro plano, enquanto a paisagem está lá em segundo plano, né? Ela dá a impressão que ela está para frente, que ela está na frente de um quadro ou até mesmo na imagem, mas ela está em primeiro plano e a imagem está em segundo. A figura é uma forma ou a unidade visual que apresenta dentro de um contexto artístico. A figura é o elemento inicial da representação artística de todas as formas da arte visual. Arte visual. Chamamos de silhueta a forma sugerida de uma figura sem detalhes, mas perfeitamente identificável. Quando olhamos uma silhueta, seja ela qual for, sem ela ter detalhes, ela vai ser perfeitamente, a gente vai conseguir identificá-la perfeitamente. Olhem o caso aqui. O que é isso? Dá para perceber perfeitamente que é um cachorro e só tem uma silhueta. Então, eu não preciso de detalhes para entender que é um cachorro. O fundo é a dimensão menos definida do contexto visual, de onde se projeta. Se firma ou se apoia de uma dada forma ou figura. O fundo da pele da zebra é preto ou branco. O que vocês acham? Não dá para saber, porque ele está se confundindo com o fundo. Então, a gente não percebe se o fundo da pele da zebra é preto ou branco, porque ele se confundiu com o fundo. Eu só consigo destacar em primeiro plano a silhueta aqui, ó. O restante eu não consigo decifrar o que é fundo e o que é a pele dela. Entenderam? A inversão é o nome dado ao estudo da técnica relacionada ao equilíbrio entre a figura e o fundo. O que não tinha nessa aqui. Aqui não tinha um equilíbrio da figura e do fundo. Então, muitos povos desenvolveram a técnica e utilizavam a inversão, ou a relação entre a figura e o fundo, como principal elemento da produção artística. A relação entre as cores, a figura e o fundo. Algumas cores determinam como a figura e o fundo se relacionam, então eu tenho que cuidar muito com isso. Cores densas e escuras, como o preto, quando são colocadas ao fundo, criam uma sensação de aproximação das formas. As cores claras são utilizadas como fundo, que criam a sensação de separação e divisão. Então, eu devo usar cores claras se eu quero separar o fundo da figura. Eu preciso identificar qual cor ela fica melhor para uma figura, um desenho que eu for fazer. Observe as imagens como se confundem com o fundo. Percebam. Olha como se confundem. Se eu tivesse usado uma cor mais verde, uma cor mais clarinha aqui, talvez destacasse melhor a onça. Se eu tivesse usado um fundo claro, né, eu conseguiria destacar melhor aqui o soldado. Essa é uma montagem. Né? Foi colocado ali uma montagem da foto. A alternância perspectiva.
as relações de simetria podem criar o que chamamos de alternância perspectiva, ou a criação de figuras ambíguas. O observador não consegue distinguir o que é figura e o que é fundo. Olha aqui, gente. O que é a figura e o que é fundo disso? Entenderam? Aqui, o que eu posso dizer? Que isso aqui, quando eu uso o branco, o preto no branco, como se aqui fosse a folha do papel, né? O preto com o branco. E aqui, ao contrário, olha como a minha percepção fica dividida. Olha como a minha percepção fica dividida. Como eu vejo o que é aqui e o que é aqui. Aqui representa um vaso e aqui representa dois rostos. Eu preciso dessa perspectiva. Eu devo cuidar quando eu vou fazer um desenho. Então, eu vou utilizar a técnica de percepção, que eu quero ver realmente. Eu vou passar realmente o que eu quero que seja visto. Para acentuar a percepção das figuras, muitos artistas utilizam as cores contrastantes básicas em seu trabalho. Então, o amarelo e roxo, por exemplo, azul, laranja, vermelho e verde. A utilização da combinação dessas cores possibilita a criação de uma infinidade de sensações e percepções visuais que se relacionam diretamente com a figura e o fundo. Observe a seguir. Perceba. Eu tenho o azul. Se eu colocar o vermelho, eu tenho dois triângulos. Eu tenho o vermelho. Se eu colocar o azul, olha a diferença que dá com o mesmo desenho. Eu tenho o verde e o vermelho com o coração e com o coração. Nessa aqui, representa que o coração está por cima, feito uma colagem, e aqui parece que eu recortei o vermelho e deixei o coração por dentro. Então, olha a percepção que eu tenho de uma cor para outra, com o mesmo desenho feito. Então, a atividade será o seguinte: utilizando as técnicas de percepção das figuras, vocês farão uma colagem com folhas coloridas. Pode ser de qualquer tipo de cartolina ou papel colorido que vocês tiverem em casa, tá? E aqui pode usar qualquer outra forma também. Ali foi usado triângulos e foi usado um coração. Então, vocês podem usar qualquer cor, qualquer forma que vocês quiserem. Quiserem colocar lá um círculo, um quadrado, o que vocês quiserem fazer. A única regra dessa atividade, vocês vão utilizar somente essas cores aqui. Vocês farão uma combinação dessas cores aqui, como tá na imagem aqui, ó. Ok? Entenderam? Utilizando essas cores, vocês vão desenvolver a atividade proposta. Ok? É isso. Tem uns colegas aí que ficaram de me enviar o trabalho ainda, que eu não recebi. Criem uma rotina. Façam as atividades. Não estamos de férias. Precisamos focar no estudo. Temos tempo sobrando em casa. Então, assim, criem uma rotina para pegar aquela hora do dia e fazer o que tem que ser feito. Ok? Conto com vocês. E essa atividade aqui, eu quero foto. Pode ser no privado. Eu quero foto dessa atividade no meu WhatsApp. Beijos, fiquem em casa.